130. Heliaswit capítulo 893 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. 2 semanas depois, quando o verão já estava chegando ao fim, Roland finalmente chegou a Hermes. Ele foi recebido nos portões da cidade sagrada pelas bruxas e pela guarnição do primeiro exército da região norte. Ele também avistou várias freiras vestidas com roupas negras da igreja entre o grupo de pessoas. Embora Roland tivesse ouvido de raio que todas as figuras de alto escalão da igreja haviam desaparecido, ele ainda não conseguia acreditar no que havia acontecido ao entrar nesta fortaleza agora vazia. A batalha feroz que ele esperava não aconteceu. Nem as bruxas da punição divina nem os novos morteiros precisaram ser usados. Não havia dúvida de que as coisas não poderiam ter sido melhores, mas essa reviravolta parecia um tanto anticlimática para Roland. Ele havia tomado a decisão certa ao permitir que Isabela acompanhasse o primeiro exército nessa expedição. De acordo com os relatos de Cara de Águia e Agatha, a ex-bruxa pura foi rapidamente alertada sobre os acontecimentos estranhos dentro da igreja e prontamente sugeriu que o exército investigasse a cidade sagrada de Hermes logo após cuidarem dos órfãos nos claustros. Para sua surpresa, a cidade inteira estava vazia, exceto pelas pessoas que viviam nas áreas circundantes. Elas não conseguiram sair a tempo, criando assim uma fachada de que a igreja ainda estava em operação. Na realidade, essas pessoas não tinham ideia do que realmente estava acontecendo na cidade central, e tudo o que ouviram foi que a igreja estava se preparando para a batalha final. Depois disso, as freiras, organizadas por Isabela, entraram em Hermes e visitaram o maior número possível de casas para explicar a situação. Como resultado, o número de evacuados começou a diminuir, e pelo menos não foram mais avistados grandes grupos de pessoas fugindo para Coração de Lobo Inverno Eterno. O fato de a igreja abandonar a cidade sagrada foi um evento chocante para as pessoas, e arruinou completamente a reputação da igreja. Comparadas àqueles covardes que fugiram ao primeiro sinal de perigo, as freiras que saíram e tentaram restaurar a ordem pareciam mais as verdadeiras sucessoras da antiga igreja. Como eles escaparam? Roland não pôde deixar de perguntar. A mensagem que ele recebeu não continha muitos detalhes, então Roland queria saber para onde os remanescentes da igreja haviam ido. Deve haver milhares de pessoas na cidade central. Como eles conseguiram deixar o platô sem passar pelos muros da cidade? Há muitos túneis sob Hermes, alguns dos quais passam sob os muros da cidade. Se eles evacuaram em grupos, seria possível que escapassem sem alertar os residentes da cidade exterior, explicou Isabela. Os túneis foram projetados para funcionar apenas em uma direção, para que intrusos não pudessem se aproveitar deles. Além disso, os túneis só podem ser usados uma vez. Eu verifiquei muitas entradas dos túneis, e a maioria delas já estava destruída. Para onde os túneis levam? Apenas as pessoas que os usaram saberiam, Isabela disse, balançando a cabeça. Se eles planejaram a fuga com antecedência, seria quase impossível rastreá-los agora que já tiveram 6 semanas para fugir. Então a igreja é como um lagarto encurralado, cortando a cauda para escapar e esperando por uma chance de voltar no futuro. Roland franziu a testa enquanto refletia sobre isso. Mas abandonar a cidade sagrada significava que eles desistiram de sua base de operações, o que é muito pior do que apenas perder uma cauda, já que isso era o mesmo que perder tudo. Como eles podem estar tão confiantes de que conseguirão encontrar uma nova base que possa rivalizar com Castelo Cinza? Ou eles vão se espalhar por diferentes lugares e assediar minhas terras? Pensar em como ele teria que ficar de olho em crentes fanáticos nos próximos anos deu a Roland uma dor de cabeça. Não precisa se preocupar, Vossa Majestade. Eles não voltarão mais. Isabela sorriu, lendo a mente de Roland. Por quê? Roland ficou surpreso. Isabela respondeu, eles deixaram um mensageiro para trás. Em uma pequena igreja ao norte da cidade sagrada, Roland encontrou o mensageiro que Isabela mencionou. Era um velho grisalho vestindo uma nova túnica vermelha de sacerdote com detalhes em ouro. Segurado por 2 guardas, ele saiu carregando um livro grosso em seus braços. O velho caminhou até eles de forma estável, mas mantinha o queixo erguido, tentando parecer imponente. Ele lançou um olhar frio para Isabela e depois olhou para Roland. Você é o rei de Castelo Cinza, Roland Wimbledon. Sim, sou eu. Você tem o cabelo e os olhos cinza do seu pai, o velho disse lentamente. Meu nome é Jacob, o sumo sacerdote da cidade sagrada. Em seus termos, minha posição seria semelhante à de um duque. Mas, é claro, eu não possuo terras,
Nem preciso de tantos servos. Ouvi dizer que você insistiu em esperar por mim aqui. Roland encolheu os ombros. O que aconteceu? Por que eles não o levaram com eles quando fugiram? Eu quis ficar, o velho disse solenemente, como se fossem suas últimas palavras. Estou velho demais para correr. Mesmo que eu pudesse ir com eles, não restaria muito tempo para mim. Prefiro ser enterrado nesta cidade do que começar uma vida nova, porém curta. Vida nova? Roland rapidamente captou as palavras-chave. Sim. Deixar para trás todos os nossos deveres e viver uma vida nova e pacífica pelo resto de nossos dias. A voz de Jacob soou sarcástica. Você venceu, Vossa Majestade. A igreja não lutará mais contra você. Esta cidade será sua, com tudo intacto, assim como nossos pesadelos, se você assim desejar. Oh! Roland respondeu de forma evasiva. Que outras razões você acha que nos fizeram guardar este planalto estéril? A voz do velho se elevou. Veja o que você fez. A humanidade vai perecer por sua causa. Sério? Que acusação dura. No entanto, não vejo por que eu deveria carregá-la, Roland disse, entendendo aproximadamente a intenção do sumo sacerdote. Certamente, a igreja não permitiria que ele tomasse a cidade tão facilmente, e mesmo que não tivessem força para revidar, tentariam obstruí-lo mentalmente. Zero havia tentado o mesmo truque antes da batalha final entre eles, embora suas intenções fossem diferentes. Se Roland não soubesse nada sobre a batalha da vontade divina, a notícia de que os demônios em breve aniquilariam a humanidade certamente o teria pego de surpresa. Além disso, se a igreja manipulasse a verdade e fizesse parecer que ele era o culpado pela iminente destruição da humanidade, então eles teriam conseguido quebrar sua vontade. Acusação? Suspiro. Que bobagem. Pareço estar brincando. Oh, jovem e inexperiente rei, parece que sua santidade, a bruxa pura, não lhe contou a verdade. Jacob deu um olhar significativo para Isabela antes de continuar. A igreja carregava uma responsabilidade pesada, além da imaginação e desconhecida por todos, exceto por alguns superiores da igreja. Você não tem ideia de que tipo de inimigo estamos nos preparando para lutar ao longo dos últimos séculos. Agora que você arruinou a igreja, goste ou não, você deve assumir total responsabilidade pelo que está prestes a acontecer. Quando o fim chegar para todos nós, você só poderá assistir impotente enquanto seu reino é arrasado. Parece que este homem não está apenas tentando me atacar mentalmente, mas também está tentando aproveitar qualquer oportunidade para me afastar de Isabela. É uma pena que ele tenha me subestimado e enviado sinais errados. Enquanto Roland olhava para o velho sacerdote cheio de si, uma citação antiga veio à mente: o mundo é um palco, e todos os homens e mulheres meramente atores. Você não precisa acreditar em mim, mas a verdade é a verdade. Enquanto o sacerdote dizia isso, outra frase surgiu na cabeça de Roland: as pessoas morrem se forem mortas. Jacob soltou um longo suspiro após terminar essas palavras. Ele então abriu o livro em suas mãos e o entregou, dizendo: este é o cânon da igreja. Você entenderá todas as tolices que cometeu depois de lê-lo. Nosso. Não, devo dizer, o verdadeiro inimigo da humanidade é, os demônios, certo? Roland interveio casualmente. Vocês construíram a cidade sagrada aqui não para lutar contra as bestas demoníacas, mas pelas minas da pedra da retaliação divina na montanha. Há uma área secreta pivotal sob a catedral, onde vocês mineravam as pedras da retaliação divina e criavam o exército da retaliação divina, e essa é a verdadeira forma da igreja. Claro, não sei se você aprendeu essa informação, já que apenas o Papa tinha o direito de saber sobre a cerimônia de encarnação do exército da retaliação divina. Ah, você ia me contar sobre a batalha da vontade divina ou o sorriso divino? A batalha que ocorre a cada 400 anos não é novidade para mim. Além disso, os demônios também não são fantasmas invisíveis. Na verdade, já lutei contra eles antes. Então, o que mais você quer que eu saiba? Nesse momento, Jacob ficou tão chocado que abriu a boca, gaguejou, mas não conseguiu formar palavras. Ele parecia que desmaiaria a qualquer momento. Depois de um tempo, ele apontou seu dedo trêmulo para Isabela e disse: foi você. Mas Isabela balançou a cabeça suavemente. Eu não contei isso a ele, ela disse. Desde o início, ele sabia muito mais do que esperávamos. Você o subestimou, ou melhor, todos nós subestimamos. Agora que você terminou sua história, deixe-me contar a minha, Roland disse, dando uma risada fria.
Eliaswit capítulo 894. Como ainda havia alguns soldados do primeiro exército presentes, Roland omitiu a origem da Batalha da Vontade Divina em sua história. Ele resumiu ao velho apenas a parte da história sobre como o antigo Império das Bruxas se transformou na Igreja. Apesar de Roland ter mencionado apenas brevemente fragmentos da história que conhecia, Jacob ficou chocado ao perceber o quanto Roland já sabia sobre o passado da humanidade. Seus olhos se arregalavam cada vez que informações altamente confidenciais da igreja saíam da boca de Roland como se não valessem nada. No final, os olhos de Jacob ficaram tão grandes que pareciam um par de lanternas. Toda vez que o velho queria refutar o que Roland havia dito, suas palavras acabavam presas nos lábios. Muito do que Roland disse estava além de sua compreensão, mas tudo se encaixava perfeitamente com os rumores que circulavam dentro da igreja. Roland fez uma pausa ao ver o velho sacerdote ofegante. Ele não parou de falar porque não tinha mais nada a dizer, mas por preocupação com o velho, que parecia prestes a desmaiar a qualquer momento. Claro, Roland não se importava realmente se o velho desmaiasse. Ele só queria aproveitar um pouco mais a expressão de choque no rosto do sacerdote. Ele só continuou quando Jacob finalmente recuperou o fôlego. Parece que você nunca foi informado sobre o funcionamento interno da igreja. Caso contrário, não estaria tão abalado por esses fatos triviais. Você não pode me acusar de falar bobagens, mesmo que queira, porque não pode evitar achar que o que eu disse agora é semelhante às pistas que você mesmo descobriu no passado. Acredito que todo o conhecimento sobre os demônios e a batalha da vontade divina foi passado de geração em geração pelos papas, para manter o objetivo. Ou devo dizer, a fé, viva. No entanto, os tolos atuais que se chamam de sucessores da igreja têm um medo tão profundo das bruxas que não ousam revelar a verdade do passado. Muito menos a vontade do primeiro papa. Vocês afirmam estar lutando pela humanidade, mas quantos crentes em toda a cidade sagrada de Hermes estão cientes da existência dos demônios e da próxima batalha? Mas não é assim que as coisas funcionam em Castelo Cinza. Informações sobre a batalha da vontade divina não são segredo na cidade de Primavera Eterna. Todo ministro que trabalha para mim sabe sobre os demônios. O planejamento e a preparação para a próxima batalha da vontade divina formam uma das políticas fundamentais de Primavera Eterna. Sejam agricultores ou ferreiros, todos os meus súditos estão fazendo o possível para contribuir para a inevitável luta contra o mal. Essa é a maior diferença entre nós. Eu venho preparando o Castelo Cinza para resistir ao ataque de nosso inimigo há anos. Roland observou com prazer a expressão perturbada no rosto do velho antes de continuar. Você ainda acha que a igreja é a única salvadora da humanidade? Não acha que está pensando muito alto de si mesma? Mesmo que deixemos de lado a questão de se serei capaz de sair vitorioso contra esse inimigo poderoso, uma coisa ainda é certa. Ele se aproximou do velho sacerdote e pronunciou as próximas palavras lentamente. Como a igreja pode esperar salvar o mundo quando não consegue nem mesmo me derrotar? Pare de sonhar. Nós. As palavras de Roland deixaram o rosto de Jacob pálido, como se a última frase tivesse perfurado seu coração. Jacob já havia questionado a força da igreja em sua mente antes, mas sempre manteve suas dúvidas escondidas. Agora que a verdade foi brutalmente empurrada em sua frente, ele perdeu até os últimos vestígios de sua determinação. O velho sacerdote então sentiu as forças abandonarem suas pernas e caiu no chão. E a expressão digna de uma figura respeitável que ele inicialmente exibia desapareceu rapidamente de seu rosto sem deixar vestígios. Leve-o de volta às masmorras, ordenou Roland, acenando com uma mão. Ele é velho demais para trabalhar nas minas. Mantenham-no vivo até que a lua sangrenta chegue e façam com que ele testemunhe como meu povo luta contra os demônios. Espero que, até lá, ele ainda se lembre de como se arrepender perante Deus. Sim, Vossa Majestade. Os soldados levantaram Jacob e o carregaram pelos braços. Roland se virou para Isabela e disse, bom trabalho. Sem você, não teríamos restaurado a ordem na cidade sagrada em tão pouco tempo. Isabela, diferente de seu comportamento habitual, desviou o olhar de seu rei e disse com uma voz levemente trêmula, isso está realmente certo. Você realmente quer que eu seja responsável por dar as ordens como representante do Papa e reunir aqueles que foram abandonados? Ele havia recebido relatórios de Edith, cara de águia e da própria Isabela, e entendia a proposta deles de reescrever a história para dividir a igreja de uma vez por todas. A pérola da região norte elogiou essa movimentação,
dizendo que ajudaria Castelo Cinza a conquistar tanto a antiga quanto a nova cidade sagrada e assumir toda a influência que a igreja acumulou ao longo dos séculos. Mesmo que os crentes dispersos de alguma forma encontrassem uma oportunidade para iniciar uma nova organização, eles pareceriam marginais e ilegítimos em comparação com Roland, que tinha controle real sobre Hermes. Roland, por outro lado, via essa movimentação de uma forma mais prática. Localizada no meio da cordilheira intransponível e de frente para a Grande Fenda, esse pedaço de planalto seria um ponto crucial de defesa na Batalha da Vontade Divina. Roland pretendia tomar o lugar desde o dia em que planejou travar a guerra contra Hermes. Agora que podiam utilizar a força de trabalho e os recursos locais a seu favor e reduzir os gastos de Primavera Eterna, Roland não via razão para não prosseguir com o plano. Por que eu me importaria se o que você fez se mostrar eficaz? Roland disse, sorrindo. No entanto, sua sentença ainda permanece. Eu nunca tive essa intenção. Isabela disse apressadamente. Mas, é claro, também não posso deixar você sem recompensa por sua ajuda. Roland acenou com as mãos e disse, se algum dia você for o chamado a intervir como representante, então, nesse dia, você será tratada adequadamente, de uma forma que condiz com um representante. O que você acha? De uma forma que condiz com um representante. O representante teria um status equivalente ao do primeiro-ministro ou da mão do rei. Roland sorriu. Claro, isso não lhe daria autoridade ou poder equivalentes, mas apenas acomodações e comida, como uma suíte espaçosa e luxuosa, iguarias servidas por cozinheiros imperiais, todas as bebidas caóticas que você puder desejar e muito mais. Se você não quiser isso, pode receber uma quantia equivalente em peças de ouro. Não, Vossa Majestade. Isabela balançou a cabeça. A primeira opção é boa. Quero dizer, faça como achar melhor. Bem, então está decidido, disse Roland com satisfação. Enquanto o grosso do primeiro exército se juntava à investigação na cidade, os detalhes do funcionamento da cidade estrangeira foram lentamente se tornando claros para Roland. Para sua surpresa, o velho sacerdote não exagerou quando disse, com tudo intacto. Além da Catedral de Hermes desmoronada, todos os edifícios estavam em excelentes condições. Até as partes quebradas da muralha da cidade haviam sido reparadas, e os mangonéis que ficavam sobre a muralha foram deixados intocados. Além disso, um grande número de pílulas da loucura que Isabela mencionou em seu relatório repousava silenciosamente no porão subterrâneo. De acordo com a contagem do inventário que fizeram, havia cerca de 240 mil pílulas no total. Pensando que Zero planejava usar milhões de soldadores enlouquecidos para lutar contra os demônios, Roland ficou aliviado que seu plano nunca tenha sido realizado. Após a contagem do inventário, eles acenderam uma grande fogueira no alto da muralha da cidade para queimar as pílulas até virarem cinzas, que foram varridas para fora da muralha e deixadas congeladas na terra. Finalmente, a ameaça de um exército enlouquecido que incomodava há tanto tempo chegou ao fim. Mas o relatório de investigação incluía coisas ainda mais interessantes. Como, por exemplo, comida e armas. Todos os dias, desde que a investigação começou, o primeiro exército encontrava novos bens escondidos que haviam sido acumulados em quantidades assustadoras. Os recursos que encontraram até agora eram suficientes para equipar e manter várias ordens de cavaleiros. Não é de se admirar que a Pemoia, o rei do alvorecer, e seus feudatários estivessem dispostos a viajar milhares de quilômetros para saquear esta cidade. Roland notou que os executivos de alto escalão da igreja haviam levado apenas as peças de ouro e joias, deixando a maior parte dos suprimentos de guerra intocados, o que em parte provava que eles não pretendiam mais voltar e estavam fugindo para começar uma nova vida sem restrições. O Leviatã que se aninhava no noroeste de Castelo Cinza finalmente havia caído. Roland tinha muito tempo livre agora. Tudo o que precisava fazer era esperar que Machado de Ferro anexasse a região oriental e marchasse com o exército até a fronteira do país vizinho, onde poderiam se unir as forças. Depois disso, eles trabalhariam juntos para flanquear o Reino do Alvorecer. Com o tempo livre que normalmente não tinha, Roland quis dar uma volta pela cidade que a igreja administrava há centenas de anos. Afinal, a cidade sagrada de Hermes estava incompleta no fragmento de memória. O lugar que ele mais gostaria de visitar seria, sem dúvida, o local do fantasma, a igreja do refletir que Isabela lhe contara antes. Diziam que foi por meio da reprodução fantasmagórica que Alice, a rainha da cidade da estrela cadente,
Conseguiu passar sua fé por centenas de anos. Esse também era o lugar onde Zero completou sua transformação de uma bruxa pura para o Papa. Heliaswit capítulo 895. De certa forma, a Igreja do Refletir não era apenas o local para a transição de poder entre os papas, mas também um museu. Os bustos das figuras influentes do passado da Igreja irradiavam significância histórica, sem mencionar o sigilo das pedras mágicas, que podia reproduzir grandes eventos históricos na forma de imagens holográficas. Se fosse se tornar uma atração turística para gerações futuras, definitivamente seria muito lucrativa. Mas se Roland quisesse entrar nela agora, teria que gastar um bom esforço. Embora a Igreja do Refletir estivesse logo abaixo da antiga Igreja da Cidade Sagrada, de forma totalmente espelhada, as duas igrejas não estavam conectadas. A laje e a argila entre elas tinham uma espessura de 10 metros, com pedras da retaliação divina misturadas na parede. Então escavar a força com mão de obra ou atravessá-lo usando a arca mágica seria extremamente problemático. Após se informar sobre os detalhes com Isabela, Roland decidiu entrar na Igreja do Refletir através dos túneis sob o claustro. Afinal, esses túneis costumavam ser desobstruídos. Embora tenham sido propositalmente sabotados e bloqueados, ainda seria fácil para a arca mágica passar por eles. Mais importante, os túneis abandonados não estavam sob a influência das pedras da retaliação divina. Comparado com toda a caverna que estava sob a influência da veia mineral das pedras da retaliação divina, os túneis pareciam ser uma escolha muito mais segura e confiável. Para evitar se perder, Roland pediu a Sylvia que escaneasse toda a estrutura subterrânea para determinar a melhor rota para essa viagem de turismo. As bruxas foram alertadas por todos os preparativos que estavam acontecendo e, assim, souberam sobre a próxima viagem de Roland. No dia de sua partida, Roland encontrou uma multidão de pessoas reunidas do lado de fora de sua tenda, com a garotinha, Raio, sendo a mais animada de todas. Vossa Majestade, como pode me deixar para trás em uma expedição tão importante? Ela fez beicinho após dizer isso, sentindo que havia sido injustiçada. Eu não sou sua exploradora-chefe. Aventura, Magia concordou. Isso é apenas um passeio turístico. Não haverá nada emocionante nos lugares onde os papas conduzem a transição de poder, muito menos qualquer perigo. Mas eu quero ir com você. Posso? A garotinha perguntou com seus olhos brilhantes de cachorrinho. Como Roland poderia dizer não a isso? Agora que as comportas foram abertas, os pedidos das bruxas vieram um após o outro. Vossa Majestade, leve-me também, Beija-Flor pediu em voz baixa. Eu posso ajudá-lo com a bagagem. Como membro da sociedade expedicionária, como eu poderia perder um momento tão crucial? Não é, Vossa Majestade? A gata perguntou. Eu vou aonde quer que a irmã vá. Nana disse com uma voz clara. E se o prédio subterrâneo estiver infectado com a praga demoníaca? Você não disse que lugares que não têm ventilação são ambiente perfeito para bactérias crescerem? Lily perguntou seriamente. Já que a rainha da cidade da estrela cadente está lá, eu gostaria de vê-la novamente. Além das bruxas, até a número 76, Pulis, veio expressar seu desejo de se juntar. Espere um momento, ela não era uma inimiga de Taquila? Roland perguntou curioso. Mas ela ainda era uma líder respeitável. Se não fosse pela senhora Alice, nós nem teríamos sobrevivido até a divisão entre Taquila e a cidade da estrela cadente. No final, praticamente todos conseguiram a viagem gratuita para a Igreja do Refletir que desejavam. Originalmente, Roland planejava levar apenas Ana, Rouxinol, Sylvia e Isabela com ele. Mas agora, devido ao aumento de participantes, Magia teve que ir e voltar várias vezes antes de conseguir transportar todos para o túnel abandonado. Embora esses túneis complexos tenham sido fechados há muito tempo, eles ainda estavam em boas condições, sem sinais de vazamento ou erosão. Embora os túneis estivessem bastante empoeirados, o grupo ainda conseguiu atravessá-los sem muitos problemas. Após caminhar por cerca de 15 minutos, eles chegaram à região superior da Igreja do Refletir. Sob a orientação de Isabela, logo chegaram a um grande salão. A largura do salão não era impressionante, mas o teto se estendia tanto que Roland só conseguia ver os pilares se estendendo para a escuridão acima. Em outras palavras, sua altura era muito maior que sua largura. Apesar de sua grandiosidade, Roland sentiu claustrofobia no momento em que entrou no salão. Parecia que ele estava caminhando por um vale extremamente profundo.
Embora as pedras de iluminação iluminassem ambos os lados, sua luz amarela fraca só conseguia iluminar uma pequena parte do salão. Esta é a sala de oração. Os retratos de todos os papas anteriores estão pendurados nas paredes deste salão, Isabela explicou enquanto caminhava. No dia da transição de poder, O'Brien, levando Mine, também visitou aqui. Mas o arcebispo não sabia que O'Brien trouxe alguém mais com ele. Era Zero, Roland disse em voz baixa. Sim. Normalmente, uma bruxa pura seria estritamente proibida de entrar nesta área, até mesmo as bruxas usadas para instilar magia nos sigilos eram escolhidas entre aquelas que logo seriam sacrificadas. Assim que vinham os fantasmas, elas passavam pela cerimônia de encarnação do exército da punição divina. Isabela acenou com a cabeça. No momento em que Zero chegou aqui, ela havia se tornado uma candidata a papa. Nojento. Rouxinol rosnou, embora não fosse claro se ela estava se referindo à cerimônia de encarnação ou a Zero. Isabela fechou a boca prudentemente. Quando todos chegaram ao final do salão, um retrato de corpo inteiro ocupando toda a parede apareceu à frente deles. Diferente da passagem sob a luz amarela fraca, a moldura deste retrato estava cercada por pedras de luz. Cada detalhe do retrato era vividamente exibido sob a luz suave. Embora Roland tivesse ouvido muitas vezes sobre a aparência da Rainha das Bruxas de Agatha e outras bruxas, quando ele viu o retrato dela com seus próprios olhos, um sentimento indescritível surgiu em seu coração. No retrato, Alice estava segurando uma espada com ambas as mãos e olhando para frente. Ela parecia estar olhando para o futuro imprevisível, enquanto ao mesmo tempo examinava Roland. Não havia uma única palavra que pudesse descrevê-la com precisão. Ela era suave, mas forte, fria, mas ardente. Era impossível esquecê-la assim que se punham os olhos nela. No entanto, se um rosto bonito fosse tudo o que ela tinha, Roland não teria ficado tão surpreso. Em Alice, havia a aura avassaladora de uma líder natural, uma aura tão intensa que parecia que ela havia nascido com a honra de Deus, liderando seus seguidores até a vitória até o fim dos tempos. Que mulher bonita, Anna disse com sentimentos complicados. Felizmente, ela se foi. Ei, o que você quer dizer com isso? Roland deu um tapinha leve em sua cabeça. Mesmo se Alice estivesse viva, eu teria ficado completamente apaixonado por ela? Mas vendo Rouxinol ao seu lado, ele decidiu não expressar seus pensamentos em voz alta. Não tenho nada a esconder, mas se ela julgasse que o que eu disse não era verdade completa ou parcialmente verdadeiro e parcialmente falso, o que eu poderia fazer então? Após apreciar a aparência da rainha da cidade da estrela cadente, eles entraram na sala das ilusões escondida atrás da pintura gigante. 9 sigilos de pedras mágicas estão armazenados aqui. Eu não vi todos eles. Alguns parecem ter sido passados de gerações anteriores. Isabela pressionou uma pedra mágica. Se você quiser ver todos eles, eu os ativarei um por um. Então vamos começar. Roland acenou com a cabeça. Seus arredores de repente ficaram completamente escuros. Heliaswit capítulo 896. Na escuridão, Roland sentiu que 2 mãos o agarraram simultaneamente. Rouxinol disse alerta. O que está acontecendo? A ilusão criada por este sigilo é projetada diretamente no cérebro de todos, explicou Agatha. Parecerá que você foi teleportado para outro mundo sozinho, mas a realidade não é afetada. Ainda estamos no salão principal. Se você não quiser assistir, pode simplesmente sair do alcance efetivo do sigilo, acrescentou Isabela. Pouco depois, a escuridão gradualmente se dissipou, e a cúpula de vidro transparente, o piso de mármore e a ampla mesa redonda apareceram diante de seus olhos. Sentadas ao redor da mesa estavam bruxas vestidas com capas no estilo da União, entre elas a impressionante rainha da cidade da estrela cadente, cujo cabelo era de um vermelho flamejante. Embora essa fosse uma cena de 400 anos atrás, tudo na ilusão parecia tão realista. Até o chá sobre a mesa soltava pequenas nuvens de vapor quente. Parecia que um momento há muito enterrado na história havia sido revivido no presente mais uma vez. Se tal técnica existisse de onde Roland veio, historiadores que trabalharam duro na sujeira em busca de alguns fragmentos de texto certamente ficariam emocionados até as lágrimas. Vendo que não havia perigo, uma das mãos soltou Roland. No entanto, a outra não afrouxou o aperto, mas, em vez disso, desceu e, eventualmente, os dedos dos dois se entrelaçaram firmemente. Roland instantaneamente soube quem era.
Ele sorriu e apertou suavemente os dedos da outra pessoa antes de voltar sua atenção para o centro da ilusão. Isabela ativou as pedras mágicas uma após a outra. Os locais nas ilusões mudaram da rota de fuga das bruxas para Taquila, depois para a cidade da Estrela Cadente. À medida que Alice ficava cada vez mais jovem, as bruxas que apareciam continuavam mudando, e, no final, apenas alguns rostos familiares podiam ser vistos. Sem dúvida, durante essa prolongada e brutal guerra, a União sofreu perdas tremendas, e muito poucas bruxas sêniores conseguiram sobreviver até a fuga. Esse foi o resultado da falha sistêmica do Império das Bruxas. Quanto mais poderosa uma bruxa era, mais alta seria sua classificação. Parecia lógico, mas quando a guerra eclodia, as bruxas de alto escalão tinham que lutar na linha de frente, em vez de comandar o esforço de guerra de um local seguro. Roland ouvira de Agatha que Alice evoluiu para uma transcendente durante uma batalha extremamente perigosa. Durante seu reinado, ela passou por várias batalhas massivas como aquela. Em outras palavras, se ela tivesse cometido um único erro, a história da União, ou talvez até a história de toda a raça humana teria sido diferente. Esse era o caso da líder das três cadeiras, sem falar nas outras bruxas de alto escalão. Na verdade, esse sistema não fornecia um lugar adequado para o desenvolvimento de líderes. Um novato só precisava sobreviver a uma ou duas batalhas e provar um pouco de sangue fresco para se tornar um veterano, enquanto um oficial de alto escalão tinha que passar por várias batalhas e testemunhar milhares de mortes para amadurecer genuinamente. Ter o líder liderando pessoalmente uma carga era de fato a melhor maneira de aumentar o moral de um exército, mas isso só deveria ser usado como último recurso. Se tudo corresse bem, as tropas continuariam lutando com alto moral sem a necessidade de um líder aparecer. Líderes e tropas comuns não têm o mesmo valor, quando confrontados com uma guerra em grande escala onde um grande número de baixas era inevitável. Tal prática era verdadeiramente imprudente. Roland não esperava encontrar segredos surpreendentes através dos sigilos. Ele acreditava que os papas do passado devem ter assistido repetidamente essas ilusões, então, se houvesse registros sobre as origens da vontade divina ou a natureza das relíquias dos deuses, a Igreja não teria caído em um estado tão lamentável hoje. O propósito de sua viagem era, além de satisfazer sua curiosidade, ganhar mais experiências para si mesmo. Ele descobriu que o que aconteceu foi mais ou menos como ele imaginava. À medida que a ilusão se desenrolava, o grupo via principalmente cenas como conferências importantes, festivais e mobilizações para batalhas. Era compreensível que os sigilos das pedras mágicas só fossem usados em tais ocasiões. De acordo com Agatha, sigilos que duraram tanto tempo custaram uma fortuna. Logo, eles chegaram à última ilusão. Alice e as outras duas cadeiras não estavam mais presentes, e, em vez disso, havia uma multidão de bruxas sêniores com roupas desalinhadas. A qualidade da imagem também era visivelmente pior do que nas reproduções anteriores. Agatha perguntou com surpresa: essas pessoas são os fundadores da União Inicial? Perguntou Perlis. Quem são eles? Perguntou Roland, levantando a sobrancelha. Os extraordinários que sobreviveram à primeira batalha da vontade divina. Foram eles que fundaram a União. Olhe para os documentos na mesa. Será que isso é? Perguntou Perlis, surpresa. De fato, a voz de Agatha estava cheia de alegria. Eu nunca esperei testemunhar com meus próprios olhos o famoso juramento das três rainhas. Roland ficou confuso. Ele levantou a cabeça e tentou olhar melhor, apenas para encontrar textos escritos com poder mágico, que só eram legíveis para bruxas. Alguém pode explicar sobre o que eram os juramentos? Permita-me. A voz de Agatha veio à frente dele. Foi considerado um evento simbólico na história da União, onde essa organização solta se integrou em um poder centralizado. Esse evento era algo que toda bruxa despertada tinha que aprender. Após o fim da primeira batalha da vontade divina, a União, que era totalmente governada por bruxas, foi fundada. Naquela época, diferentes opiniões circulavam em torno da jovem organização, seja sobre o governo das pessoas comuns ou os métodos de luta contra os demônios. Tais debates duraram anos até que três grandes poderes emergiram. Com o tempo, as três forças cresceram até finalmente dominarem os outros senhores e cidades-estados, após o que a União acabou com a estrutura organizacional oligárquica que todos conhecemos. Os três poderes eram a cidade da Estrela Cadente, Taquila e Arrieta. Perguntou Rouxinol. Isso mesmo.
Devido às posições especiais dessas três cidades sagradas, seus senhores eram frequentemente coroados como rainha, respondeu Agatha. Os três chefes do último mandato na União eram a rainha da cidade da estrela cadente Alice, a rainha de raio de sol Natalia e a rainha de brilho da lua Eleanor. Não é de se admirar. Roland pensou. Para as bruxas daquela era, o juramento das três rainhas era mais ou menos o mesmo que as emendas constitucionais fundadoras de uma nação. Esse evento significou o ponto após o qual a União havia se transformado de uma aliança não oficial em uma entidade política unificada. Não é de se admirar que bruxas como Agatha e Pilis estivessem tão animadas como o juramento. De fato, tinha um significado histórico importante. Embora a União tenha acabado em desastre, sem o sistema dos três chefes, ela teria sido derrotada muito mais cedo na Segunda Batalha da Vontade Divina, sem falar em deixar para trás as numerosas bruxas que assumiram resistir aos demônios, recuperar Taquila como sua missão de vida. Mas tal informação não era particularmente interessante para Roland. Com sua mente divagando, ele fixou os olhos nos detalhes menores da ilusão, como as roupas das bruxas, os copos e o material de escritório que usavam, e os móveis e decoração no salão. Como Alice veio de uma época de vários séculos atrás, os móveis de sua época eram muito mais simples. Obviamente, após a derrota na primeira batalha da vontade divina, o domínio das bruxas acabou em um estágio extremamente subdesenvolvido. Nas paredes do salão de conferências, Roland viu mais de 10 retratos e, surpreendentemente, 2 deles eram homens. Ele imaginou que provavelmente eram algumas figuras heróicas destacadas da guerra. Aparentemente, naquela época, a União ainda não havia começado a considerar as pessoas comuns como seres inferiores, já que homens ainda podiam participar de uma conferência tão importante. Justamente quando Roland estava prestes a perguntar a Agatha se ela sabia quem eles eram, ele sentiu como se todo o sangue em seu corpo de repente congelasse. Um frio indescritível subiu da sola dos pés e penetrou em sua espinha. O pânico era tão intenso que arrepios surgiram em seus braços e as pontas dos dedos começaram a tremer levemente. O que há de errado? Percebendo seu desconforto, Ana perguntou urgentemente. Aquela pintura. Engolindo a saliva, Roland conseguiu balbuciar suas palavras. Pintura. A pessoa na pintura. Eu já vi antes. Foi preciso muito esforço para ele pronunciar essas palavras, embora a ilusão não fosse tão clara quanto as anteriores. Ele ainda conseguia distinguir a silhueta da pessoa no penúltimo retrato. Era uma mulher de meia idade, sem grande destaque na aparência, com cabelos pretos enrolados no topo da cabeça, um dos olhos coberto por uma tira, e estava sentada em uma cadeira de encosto alto com as mãos cruzadas. Sua aparência era exatamente a mesma de Lan, a mestra de Garcia no mundo dos sonhos de Roland. Heliaswit capítulo 897. A chuva pesada na selva havia lavado a maior parte do cheiro de sangue dos cadáveres. Um caçador comum poderia ter dificuldade em encontrar seu alvo sob essas condições. Mas para Olga, os cheiros sutis misturados com a água da chuva eram mais do que suficientes para ela caçar. Por exemplo, ela sabia que vários animais haviam morrido no mesmo local. Ela podia sentir que, entre os diferentes cheiros de sangue, alguns ainda pareciam frescos, enquanto outros tinham um odor rançoso. Isso significava que vários animais haviam morrido no mesmo lugar há algum tempo. Era improvável que o cheiro de animais pequenos, como coelhos, ratos e raposas, se espalhasse por tão longe, e mesmo que se espalhasse, o cheiro não deveria ser tão distinto. Em outras palavras, esse aroma provavelmente vinha das carcaças de animais grandes, não menores que touros ou cavalos. A criatura que arrastava todas essas carcaças de animais grandes deve ter possuído um certo nível de força. Armazenar comida em massa dessa maneira também era um hábito frequente entre os predadores carnívoros. Esses lugares costumavam ser o ninho desses predadores. Mais importante, Olga captou um cheiro indescritivelmente fétido no meio do fedor de sangue. Esse era o cheiro único das bestas demoníacas híbridas. Se ela não tivesse se transformado em loba, teria sido capaz de sentir apenas algum odor no final. Somente quando usava sua habilidade de transformação é que ela podia detectar as diferenças sutis no ar úmido. Havia um traço de poder mágico naquele cheiro. Nem todo híbrido demoníaco podia absorver poder mágico, mas este certamente era um híbrido demoníaco, já que seu sangue continha vestígios de poder mágico, tornando a besta muito mais forte do que as bestas demoníacas comuns. Essa também foi uma das melhorias que ela obteve ao caçar na selva nos últimos meses.
Se ela tivesse dominado essa técnica antes do duelo sagrado, a águia de 4 asas que atacou do ar não teria conseguido nem tocá-la. Embora o clima, o ambiente e as presas nas terras bárbaras fossem muito diferentes daqueles no deserto, a técnica de caça era bastante semelhante. Basicamente, quando se tratava de caçar, tudo se resumia a ser cauteloso, meticuloso e paciente, não importa onde Llewellyn estivesse. O alvo atual de Olga era um grande urso híbrido demoníaco. Quando ele se levantava, sua altura era equivalente a 3 homens empilhados, e parecia uma torre de ferro móvel. Olga não conseguia dizer com qual besta demoníaca ele havia se integrado. A pele do monstro era grossa como uma armadura e não podia ser perfurada nem mesmo por seus afiados dentes. Sua cabeça parecia ainda mais insana. Ele tinha 4 olhos, 2 atrás, o que fazia com que suas técnicas de ataque certeiro, como um ataque furtivo pelas costas e morder a garganta, perdessem o efeito usual. 5 dias atrás, Olga havia encontrado o urso demoníaco. Após uma luta dura, ela quebrou 2 garras, enquanto o urso perdeu metade de sua pata dianteira e fugiu com o estômago cortado. Essa besta semelhante a um urso provavelmente era a presa mais difícil de lidar nas terras bárbaras desde que Olga chegou lá. Era quase tão forte quanto a besta lendária do deserto. Se essa monstruosidade fosse o primeiro oponente que ela tivesse que enfrentar após chegar nas terras bárbaras, então ela teria sido a única a fugir para salvar sua vida. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ela conseguiu muita experiência de batalha com todas as outras bestas demoníacas que havia matado antes disso. No entanto, era uma caçada, não um duelo. Ela trouxe ervas cultivadas por ramos e a água purificadora feita por Lily para esta viagem. Além disso, ela não precisava se preocupar com ferimentos menores, pois tinha uma excelente capacidade de cura após se transformar em loba. Durante esses dias, além de curar as feridas, ela passou o resto do tempo procurando pelo urso demoníaco. À medida que o cheiro ficava cada vez mais forte, Olga sabia que a perseguição estava prestes a terminar, e o vencedor logo seria decidido. Ela saltou levemente sobre uma poça. Suas patas afundaram na lama úmida sem fazer nenhum som. Ela escolheu começar seu ataque de uma posição a favor do vento, pois isso dificultaria que a besta detectasse sua presença pelo olfato. Ela se aproximou da fonte do cheiro de sangue pouco a pouco, localizou a posição do inimigo usando sua audição e ergueu lentamente as vinhas à sua frente com a pata dianteira. O urso híbrido demoníaco então apareceu diante dela. Ele não estava ciente de sua chegada, pois estava ocupado mordendo um cervo robusto, com manchas de sangue em ambas as bochechas. Os membros quebrados do urso, expondo os ossos, tornavam a cena ainda mais chocante. Para animais comuns que sofriam ferimentos tão graves, eles normalmente optariam por se esconder e se recuperar antes de fazer qualquer outra coisa. Mas o urso parecia não se importar com os ferimentos e agia como se nada mais importasse além de encher o estômago. A garota loba tensionou as patas traseiras e assumiu uma posição de prontidão. Desta vez, ela pretendia destruir seus 4 olhos primeiro, para que ele não tivesse chance de escapar. Justamente quando ela estava pronta para atacar, passos puderam ser ouvidos vindo das profundezas da selva. Olga ficou surpresa por um momento. Por que haveria passos tão ordenados nas profundezas das terras bárbaras? Os passos do novo grupo eram muito pesados e altos, e eles aparentemente não se importavam em se fazer notar. Os sons alternados de passos 1-2 significavam que eram humanos, e havia mais de um. Alguns caçadores da cidade de Primavera Eterna se perderam. Não. Ela imediatamente rejeitou essa ideia. Levaria mais de 10 dias para chegar aqui a partir da fronteira de Castelo Cinza. Considerando a densa floresta e os campos selvagens, levaria mais tempo se tivessem que caminhar por terra. Sem mencionar o fato de que havia feras selvagens e cobras por toda parte depois que se passava pelos campos. Além disso, bestas demoníacas híbridas vagam pelos arredores das ruínas de Taquila. Mesmo que alguém tivesse se perdido, não teria conseguido chegar aqui vivo. Olga de repente pensou em uma resposta. Uma resposta aparentemente razoável e muito esperada por ela. Naquele momento, ela sentiu os pelos do corpo se arrepiarem, e seu coração começou a bater violentamente. Embora estivesse extremamente nervosa, seu corpo instantaneamente entrou em estado de prontidão para a batalha. O urso demoníaco também percebeu esse som incomum. Ele largou a perna de veado meio comida, levantou-se e rugiu na direção dos passos. O arbusto tremeu, e os galhos desalinhados foram empurrados para o lado.
Dois monstros feios e ferozes emergiram das sombras. Eles tinham pele marrom escura e braços musculosos, e também usavam capacetes de caveira e seguravam lanças de ossos mortais. Exatamente como Raio havia descrito, eles eram os demônios. Ela finalmente os encontrou. No momento em que os demônios apareceram, o urso híbrido demoníaco lançou seu ataque. Ele levantou a pata dianteira ainda intacta e mergulhou em direção aos recém-chegados que ousaram perturbar sua refeição, a uma velocidade que ultrapassava em muito o que seria possível para algo tão grande quanto ele. Além do poder do urso demoníaco, a carga foi ainda mais fortalecida pelo impulso de todo o seu corpo. Esse movimento não era menos mortal do que o mergulho da águia de quatro asas do céu. Se fosse Olga enfrentando a carga, ela definitivamente tentaria evitá-la. Afinal, ela não era uma extraordinária e teria que pagar um preço alto para bloquear esse golpe. Mas, em vez de desviar, um dos demônios deu um passo à frente, e um de seus braços inchou rapidamente e colidiu diretamente contra a pata gigante da besta demoníaca. Com um som abafado, os dois monstros colidiram. Era um impasse. Nem o urso demoníaco nem o demônio conseguiam avançar. Mas o demônio era muito mais baixo que o urso, então seria desfavorável para o demônio se isso se prolongasse. No entanto, havia mais de um demônio. Outro demônio frenético pegou a lança de osso e mirou na besta demoníaca híbrida. A luta estava prestes a terminar em um instante, e Olga tinha apenas momentos para agir se quisesse tomar uma atitude. Ir embora ou ficar? Embora o tubo nas costas do demônio seja sua fraqueza, ainda é difícil lidar com ele. Ela de repente se lembrou do aviso de Raio. Se você encontrar os inimigos, é melhor recuar imediatamente e relatar a sua majestade. A razão também dizia a ela que precisava recuar, mas seus instintos diziam o contrário, enquanto uma sensação de ardor percorria seu corpo. Não, isso não era algo que ela precisava pensar. Era perigoso, mas era para isso que ela veio, não era? De acordo com as informações, os demônios frenéticos experimentariam um período significativo de fraqueza após seus braços incharem. Olga poderia aproveitar isso, mesmo que estivesse lutando contra dois demônios. Shuu, com um som penetrante, a lança de osso disparou pelo ar. Ao mesmo tempo, Olga saltou das sombras e mordeu em direção ao demônio que ainda lutava contra o urso. Heliaswit capítulo 898. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Com um flash branco, a lança de osso perfurou diretamente o peito do urso demoníaco. Tudo aconteceu tão rápido que não poderia ser captado a olho nu. Se o alvo fosse lugar, com aquela distância, ela não teria conseguido evitar. Parecia que o demônio estava ciente do lobo gigante que saltou do arbusto, mas não conseguiu bloquear ou evitar o ataque, pois sua mão direita ainda lutava contra a pata do urso demoníaco. Ele só conseguiu levantar um outro braço para proteger a cabeça por instinto. Essa ação protegeu sua garganta, mas deixou seu braço esquerdo exposto à princesa Olga. Sem a menor hesitação, ela mordeu o braço do demônio e o rasgou. O gosto pesado do sangue se espalhou imediatamente em sua boca. Comparado ao enorme urso demoníaco, que tinha uma pele quase impenetrável, a pele do demônio frenético era semelhante à de um humano em suavidade. Apesar de terem músculos salientes, sua carne ainda era tão macia quanto um pedaço de pano entre os dentes de Olga. A facilidade com que os dentes de Olga rasgaram o braço do demônio deu a ela um impulso imediato de confiança. Olga então se moveu para além do demônio e criou uma distância entre eles. Ela permaneceu ilesa, enquanto um de seus inimigos perdeu os meios necessários para continuar a luta. Isso foi, sem dúvida, um ataque extremamente bem-sucedido. O demônio frenético gravemente ferido não se moveu até que a besta demoníaca híbrida caísse. Ele então cambaleou alguns passos para trás e rugiu para ela com raiva. No entanto, ele havia perdido o braço esquerdo e o braço direito agora havia encolhido. Ele mal conseguia se manter em pé, muito menos ser uma ameaça para ela. Mas, neste momento, as ações do outro demônio surpreenderam Olga. Ela o viu tirar uma buzina do bolso e começar a soprar. O som profundo quebrou o silêncio da floresta e espantou um bando de pássaros. O que isso significa? Há outros demônios por perto. Mas ela já havia explorado a área. Com exceção de colmeias e ninhos de pássaros, que Raio pediu para ela marcar, ela não encontrou mais nada de valor por aqui. Olga decidiu não pensar nisso e primeiro mataria o demônio de um braço. Mesmo que eles tivessem reforços, só haveria cadáveres esperando por eles quando chegassem. Ela avançou e saltou em direção ao demônio. O demônio largou a buzina,
Puxou um machado de pedra que estava pendurado em sua cintura e golpeou em direção à garota-lobo. Se isso tivesse acontecido 6 meses atrás, Olga teria escolhido evitar a lâmina, recuar e procurar outra oportunidade. No entanto, após a batalha com Extraordinária, a águia de 4 asas e muitos tipos de bestas demoníacas híbridas, ela fez muitas melhorias em termos de habilidade de combate. Olga abaixou o corpo e estendeu a mão e a perna para um lado, e saltou desse ângulo aparentemente estranho com o corpo quase voando para o lado. O machado errou o alvo. No entanto, esse movimento de Olga não foi apenas uma esquiva. Quando a atenção do demônio foi distraída por seus movimentos e fixada em sua boca e garras, ela lançou seu verdadeiro ataque. Olga enrolou sua enorme cauda e a varreu em direção à parte de trás da cabeça do demônio. Esse golpe aproveitou ao máximo o impulso de seu corpo e foi como um gancho invisível. Tude. Com um som abafado, o demônio surpreso foi arremessado e bateu em uma árvore próxima. Seu machado de pedra foi arremessado ao chão. Roar. Logo quando Olga estava pronta para aproveitar a oportunidade para dar o golpe final com suas garras, ela de repente ouviu um rugido agudo vindo de trás. Seus instintos alertaram sobre um perigo iminente. Ela se virou e varreu suas patas para o lado para bloquear o demônio frenético de um braço que havia avançado em sua direção. Sua garra atingiu com força e rachou as costelas do demônio, perfurando até a armadura de couro em seu corpo. Esse foi um ataque suicida. Parecia que o demônio havia deliberadamente abraçado sua pata gigante com o corpo. Por quê? Olga imediatamente soube a resposta para sua pergunta antes que o pensamento tivesse saído de sua mente. O braço direito encolhido do demônio frenético de um braço começou a inchar novamente. Não era para ele só se recuperar após 7 minutos. Olga ficou chocada e tentou se afastar do inimigo. No entanto, sua garra estava firmemente agarrada pelo demônio como se estivesse presa em um alicate de ferro. Por quê? Ela rapidamente olhou para um outro demônio que foi atingido por sua cauda, e seu coração afundou. O braço do demônio também inchou, e algumas veias até estouraram em sua pele seca. Espere um segundo. Ela de repente se lembrou do que Raio havia dito. Quando eles encontraram os demônios no balão de ar quente nas montanhas nevadas da região oeste, o demônio frenético realmente mostrou a habilidade de lançar lanças 2 vezes em um curto período de tempo. No entanto, a força do segundo lançamento diminuiu drasticamente, e o braço do demônio, que estava embutido com uma pedra mágica, ficou inutilizável. Poderia ser descrito como uma técnica suicida e não muito ameaçadora. Ela foi estúpida por acreditar no que Raio havia dito. Ela não podia acreditar nisso. Olga quase foi morta pelas palavras de uma garota tola. Embora essa luta desesperada dos demônios causasse a eles uma severa reação, também poderia causar um grande problema para seu oponente, especialmente em uma situação de vida ou morte como essa. Havia um ditado comum na Nação da Areia que poderia explicar essa situação atual: cuidado com um lutador encurralado. Como eles já haviam colocado suas vidas de lado, seus últimos golpes seriam naturalmente mortais. O demônio que segurava o braço de Olga não foi capaz de restringir completamente suas ações. Isso só seria possível para um extraordinário. No entanto, Olga entendeu que o propósito de seu oponente era diminuir seus movimentos. Mesmo que ela tentasse se virar ou desviar, não seria capaz de escapar do golpe fatal do outro demônio. Em apenas alguns segundos, o braço do demônio frenético inchou ao máximo, e sangue azul jorrou da pele rachada como se todo o braço fosse explodir a qualquer momento. Ele segurou sua última lança de osso e a mirou na garota-lobo. Neste momento, Olga só poderia apostar. Olga abriu os olhos e focou em cada movimento feito pelo inimigo. Por um momento, o mundo parecia ter ficado em silêncio. O único som que ela podia ouvir era o bater de seu próprio coração. Assim que o demônio frenético lançou a lança, ela cortou o poder mágico que fluía em seu corpo. Seu corpo começou a encolher rapidamente, criando uma grande lacuna no aperto inicialmente firme do demônio frenético. Para o demônio que lançou a lança, basicamente teve seu alvo trocado no último momento. A lança de osso, que voou pelo ar como um raio em direção à cabeça do enorme lobo do deserto, perfurou o demônio de braço quebrado. Neste ponto, ela já havia terminado de se transformar de volta em sua forma humana. Ela ganhou a aposta. O lançador de lanças não esperava que ela fizesse isso. Atordoado, ele segurou seu braço agora murcho e soltou 2 sílabas quando a princesa Olga caminhou até ele. Tá. Quinta-feira. Olga então transformou uma mão em uma garra de lobo e esmagou o capacete do demônio.
À medida que a névoa vermelha se dissipava, o demônio desmoronou no chão com um baque suave. Só então Olga se permitiu relaxar e soltou um longo suspiro. Ela havia vencido. 1 contra 2. Os demônios não eram tão fortes assim no final das contas. Embora os demônios fossem incrivelmente poderosos após fortalecerem seus braços, eles não tinham nenhuma habilidade de combate. Eles lutavam principalmente por instinto, o que era um desperdício de sua constituição física e talento. Em termos do caminho do guerreiro, os demônios não chegaram muito longe. Ela acreditava que a caça se tornaria mais fácil para ela se tivesse mais alguns encontros com esses demônios. A vasta terra bárbara que se espalhava ao seu redor se tornaria o melhor lugar para treinamento. Então Olga ouviu o som de tremores. Era como se a própria terra estivesse tremendo. Parecia que uma força imensa começou a rolar sobre as terras como um tsunami. SH, como isso é possível? Ela franziu um pouco a testa e levantou as orelhas em direção à fonte. Ela estava na terra próxima ao Castelo Cinza. Isso não era como a região mais ao sul, que era próxima ao mar. Ela não deveria ouvir ondas aqui. Era uma enchente. Mas não havia montanhas ou rios aqui, então uma enchente não seria possível. Olhou ao redor e subiu na árvore mais alta que conseguiu encontrar. O tremor veio da direção das ruínas de Taquila. O próximo momento surpreendeu a garota lobo enquanto ela estava na ponta de um dos galhos da árvore. Ela viu inúmeros demônios aparecerem no horizonte, avançando como uma maré escura. Acima da maré estavam centenas de bestas demoníacas, voando para frente e para trás em formação. O mais inconcebível de tudo era o grupo de monstros colossais marchando em direção às ruínas. Eles eram tão altos quanto prédios de 10 andares, e as 4 pernas retorcidas podiam quase escalar diretamente as muralhas de Taquila. Qualquer um que estivesse na frente deles pareceria insignificante. Isso sem considerar o quão difícil seria lançar um ataque contra eles. Apenas ficar na frente deles faria uma pessoa perder a vontade de lutar. Olga olhou para o céu, que estava particularmente azul após a chuva. Uma brisa suave soprava de vez em quando e as nuvens brancas flutuavam no céu. Tudo estava como deveria ser e parecia tão calmo e pacífico. Olga não viu a lua sangrenta que simbolizava o apocalipse descrito por Raio, nem viu a névoa vermelha sombria e deprimente. Mas ela sabia que o desastre havia chegado. Heliaswit capítulo 899 Eu vejo o porto. A exclamação repentina de Molly imediatamente chamou a atenção das bruxas no convés. Onde? Onde? Suspiro. Finalmente estamos quase lá. Já faz cerca de meio mês desde que começamos a vagar pelo mar. Aquela mancha prateada ali é outro navio, não é? Alguém não disse que apenas o Belezura navega por esta rota. Então provavelmente é um barco de pesca. Todos foram para o corrimão e ficaram na ponta dos pés para ver melhor onde Molly estava apontando. Vendo as bruxas todas animadas e alegres, o velho capitão Jaco Caolho balançou a cabeça com um sorriso. Ele se virou para Camila Dari, que, ao contrário das outras bruxas, tinha uma expressão séria no rosto, e perguntou: Você não parece muito animada. O que há de errado? Hoje é um bom dia. Bom de que maneira? Camila respondeu indiferente. Bom por estar em casa. Jaque balançou o cachimbo e disse: Voltar para sua terra natal depois de tantos anos não é motivo de celebração? É óbvio que vocês nunca consideraram a Ilha Adormecida como seu lar. Não que eu esteja dizendo que vocês não gostavam de viver nos fiordes, mas afinal, um refúgio ainda é apenas um refúgio. Camila não sabia o que dizer a isso. Ela não sabia se Jaque estava certo, mas sabia que a maioria das bruxas que estavam dispostas a ir para a região oeste de Castelo Cinza aumentou após a chegada da carta da princesa Tilly. Inicialmente, apenas metade das bruxas queria ir, mas o número subiu para cerca de 80% depois. Se o primeiro grupo de bruxas conseguisse se estabelecer adequadamente em Castelo Cinza, então seria difícil dizer quantas bruxas ainda restariam na Ilha Adormecida. A Ilha Adormecida deveria ter sido seu lar. Era um lugar onde elas não seriam odiadas por serem quem são, e também onde a igreja não ameaçava constantemente suas vidas. Embora a ilha fosse relativamente subdesenvolvida em comparação com os reinos do continente e tivesse uma grande diferença em termos de costumes e tradições locais, ela acreditava que a Ilha Adormecida prosperaria em mais 10 anos. Talvez nem levasse uma geração antes que as bruxas recém-despertadas tratassem a ilha como sua verdadeira terra natal. Após um longo silêncio, Camila falou em voz baixa: Eu gostaria que o que você disse fosse verdade. HMM. Jaca acariciou a barba.
Você não confia no novo rei? Como você sabia? Camila olhou para cima. Estava escrito no seu rosto. O velho capitão sorriu. Você se lembra de como estava há 3 anos, quando navegou pela primeira vez? 3 anos atrás. A administradora da Ilha Adormecida refletiu por um momento. Foi quando a princesa Tilly começou a reunir as bruxas e as encorajou a deixar Castelo Cinza. Como um dos poucos capitães que não discriminavam as bruxas, já que o Belezura contrabandearam um grande número de bruxas das cidades portuárias para os fiordes, com o risco de serem capturados e levados a julgamento. Foi por isso que a Ilha Adormecida construiu uma amizade duradoura e íntima com o Capitão Caolho. Talvez cansada e assustada. Camila respondeu hesitante. Cansada e assustada. Jack explodiu em risadas. Só isso? Vocês não eram melhores do que um bando de mortos-vivos naquela época, todos machucados e desesperados. Olhem para vocês agora. Não se sentem completamente diferentes. O passado é passado. Vocês deveriam olhar para frente. Algumas das bruxas já estiveram na cidade de Primavera Eterna várias vezes. Se fosse realmente um lugar tão miserável, elas não teriam sorrisos tão brilhantes em seus rostos agora. Mas os nobres são todos falsos. Mas você é. O capitão a interrompeu. Se me lembro bem, você também é de uma família nobre, não é? Você estava melhor vestida do que qualquer um no dia em que deixou o Castelo Cinza. Civis não podem pagar por tecidos de seda. Se eu detestasse nobres como você fazia naquela época, o que teria acontecido? Camila abriu a boca, procurando por palavras que não vinham. Jaco Caolho lentamente soprou uma fumaça branca. Eu não acho que você pode julgar uma pessoa apenas por sua origem. Além dos 3 deuses, quem pode escolher sua própria família? O mesmo vale para as bruxas. Você não acha que odiar nobres por serem nobres é o mesmo que as pessoas odiarem bruxas cegamente? As palavras enviaram um leve calafrio pelo coração de Camila. Talvez você possa dizer que entende o que os nobres são porque você era uma deles. Mas não se esqueça que seu preconceito pode potencialmente prejudicar alguém inocente, desde que exista uma pessoa que não se encaixe no seu molde. O velho capitão fez uma pausa e disse, desculpe, criança. Eu provavelmente não sou a melhor pessoa para te dar uma lição sobre isso, mas eu não quero ver você deixar seu passado nublar seu julgamento. O que eu disse não se aplica apenas a este assunto. Afinal, as pessoas não podem sempre viver no passado. Não, ninguém mais diria algo assim para mim, Camila pensou consigo mesma. A princesa Tilly deve saber que as pessoas devem olhar para o futuro e não viver no passado. Foi por isso que ela viajou voluntariamente para a cidade de Primavera Eterna. No entanto, Camila sabia que a princesa Tilly nunca seria tão aberta com ela, e certamente não criticaria seu ódio pelos nobres. A relação íntima que tinham e o respeito que Tilly tinha por ela impediam a princesa de dar conselhos mais diretos. Talvez, o velho capitão fosse a única pessoa na ilha adormecida que a via como uma criança. Camila soltou um longo suspiro e disse, você pode estar certo. Certo? Jack riu. Eu sou velho e acontece que tenho muitas experiências semelhantes. Se eu não mantivesse sempre o otimismo, não teria conseguido navegar no mar por tanto tempo. Mas as coisas provavelmente vão ficar difíceis em um futuro próximo. Por quê? Quem mais embarcaria no Belezura quando vocês, bruxas, voltarem para o continente principal? Eu ouvi das grandes câmaras de comércio que um novo tipo de navio que não precisa de velas logo substituirá os barcos de madeira atuais e será usado pela maioria dos mercantes nos fiordes. Esses novos navios serão muito mais rápidos do que este velho bebê e também poderão carregar muito mais. Eu aposto que ninguém mais vai usá-lo. Nem mesmo para transportar carga. Eu provavelmente posso falar com a princesa Tilly sobre isso. Falar sobre o quê? Você quer me sustentar pelo resto da vida? O velho capitão bateu no cachimbo. Isso seria um pouco cedo demais. Minhas pernas ainda não desistiram. Na verdade, eu planejo me juntar à equipe de expedição do Sir Trovão depois que vocês chegarem a Castelo Cinza. Expedição? Camila repetiu, surpresa. Isso mesmo. Se eu conseguir encontrar algo em um mar inexplorado além das Ilhas das Sombras, o dinheiro que eu puder ganhar com isso será mais do que suficiente para eu construir minha própria frota, se eu quiser. Sem mencionar me sustentar. Jaco Caolho se virou e olhou para o vasto oceano com entusiasmo. Embora eu esteja ficando velho e minhas pernas não sejam mais tão ágeis como costumavam ser, eu posso garantir que nenhum capitão em todos os fiordes é melhor em navegar os mares do que eu. Sério? Camila perguntou em seu coração.
Ela olhou para o velho Fiordiano como se fosse a primeira vez que o via. Sua aparência não era nada extraordinária, mas a expressão atual em seu rosto demonstrava perfeitamente sua intrepidez ao enfrentar o futuro desconhecido. Capitão, estamos nos aproximando da costa. O vigia no mastro gritou. Eu ainda tenho que te dizer o que fazer a seguir. Jack olhou para cima e encarou ele. Recolha as velas e diminua a velocidade. Camila olhou para a área do cais e viu que havia bandeiras vermelhas de diferentes tipos por toda parte, todas com os dizeres bem-vindos à cidade de Primavera Eterna. Entre as pessoas que vieram recebê-las, não havia apenas bruxas, mas também pessoas comuns. Ela até viu uma coluna de crianças de cerca de 11 a 12 anos, cada uma com um buquê nas mãos. As crianças estavam ao lado do trapiche, esperando a chegada das bruxas. Que recepção maravilhosa! O velho capitão assobiou. Só pela forma como o rei está recebendo vocês, vocês deveriam dar mais crédito a ele, certo? Ele então acenou o braço para os marinheiros ocupados no convés. Rapazes, preparem-se para atracar. Chegamos à cidade de Primavera Eterna. Release capítulo 900. Isso realmente está certo. Wendy disse baixinho, apontando para as pessoas comuns no cais. Quero dizer, contratamos pessoas aleatórias para receber as bruxas da Ilha Adormecida. Se as bruxas soubessem a verdade, certamente não ficariam felizes com isso. Você consegue encontrar algum residente que realmente dê as boas-vindas à chegada delas? Pergaminho perguntou em um tom igualmente baixo. Não. Wendy hesitou por um momento e balançou a cabeça. De fato, era difícil encontrar até mesmo um ou dois residentes que receberiam as bruxas de coração aberto, muito menos um grupo deles. Embora os cidadãos de Cidade de Primavera Eterna tenham gradualmente começado a aceitar as bruxas sob a influência de Roland, e algumas bruxas até sejam adoradas pelo público, os imigrantes das Ilhas Adormecidas eram estranhos para eles. Era praticamente impossível pedir às pessoas que parassem de trabalhar para receber um grupo de bruxas que nunca haviam visto. Sem a presença do bondoso Roland, apenas as famílias do primeiro exército poderiam ser persuadidas a fazer isso. Portanto, não há nada de errado com o arranjo de Sua Majestade. Pergaminho deu de ombros. Todas as despesas incorridas neste recebimento já foram incluídas no orçamento de Cidade de Primavera Eterna, incluindo as despesas para aqueles grandes buquês vermelhos, banners e equipes de recepção familiar. Se você não usar essa parte do dinheiro, os outros departamentos o farão. Sua Majestade originalmente planejava que a recepção fosse em uma escala muito maior do que esta. Bem, você pode estar certa. Wendy limpou o suor inexistente na testa. Sua Majestade estava extremamente animado desde que a princesa Tilly lhe contou que as bruxas da Ilha Adormecida estavam vindo para cá. Além do que Pergaminho havia mencionado, Roland também listou muitos outros eventos de boas-vindas em seu memorando, como desfiles cerimoniais, um musical e fogos de artifício. Se a notícia de Ufalques não tivesse levado Roland a executar seu plano de guerra imediatamente, ele teria organizado a cerimônia pessoalmente, o que sem dúvida teria tornado as coisas ainda mais jubilosas e espetaculares. Pergaminho disse sorrindo, é por isso que contratar pessoas diretamente é a melhor opção. Não recrutamos qualquer um. Aqueles selecionados são todos de famílias com bons registros na prefeitura. Você não precisa se preocupar. Ela fez uma pausa curta e continuou, as bruxas estão chegando. Vai encontrá-las, senhorita-chefe da União. Pergaminho. Wendy levantou a voz, olhando para a anterior com reprovação. Então, ela acenou com a cabeça para a princesa Tilly antes de caminhar até os convidados que vieram de tão longe da ilha. Prazer em conhecê-las. Quando os dois grupos de bruxas se encontraram, Wendy abriu os braços e as cumprimentou com sua voz mais suave, enquanto sorria. Eu sou a superintendente da União das Bruxas. Bem-vindas à Cidade de Primavera Eterna. De acordo com o acordo, as bruxas da Ilha Adormecida eram consideradas apenas como súditas comuns da região ocidental e não estariam sob a gestão da União das Bruxas. Como tal, Wendy decidiu levá-las primeiro à área residencial e fazer uma contagem aproximada para que a prefeitura soubesse quanta comida fornecer ao novo grupo de bruxas. Quanto ao tour subsequente aos horários de trabalho, ela planejava discutir isso com Aladit Tilly somente depois que todos se instalassem. A construção da área residencial exclusiva para as bruxas da Ilha Adormecida havia sido concluída 2 meses antes de sua chegada. Ela estava localizada perto do edifício milagroso e foi nomeada Dormagia, o mesmo nome usado pela Guilda de Recompensas.
Algumas das bruxas suspiraram ao ver o magnífico edifício que agora tinha 6 andares. Elas ficaram especialmente impressionadas com a superfície polida e brilhante do concreto. Essas são pedras de verdade? Por que elas parecem tão lisas? Não vamos ficar aqui, vamos. Pare de sonhar. Isso deve ser o castelo do Lorde. A vista do último andar deve ser de tirar o fôlego. Vendo que todos estavam queimando de curiosidade, Wendy aproveitou a oportunidade para fazer uma breve introdução. O edifício está apenas semi-completo no momento. Quando a construção estiver concluída, ele terá 55 metros, o que equivale a 180 pés e 5 polegadas. Mas Sua Majestade não mora aqui. Seu castelo tem apenas 3 andares e está localizado no centro de Cidade de Primavera Eterna. Isso é tão alto. Vocês não têm medo que ele desabe um dia? Alguém questionou surpreso. Wendy sorriu. Sua Majestade inventou um material de construção especial que pode transformar lama fluida em pedras sólidas. Este é apenas um projeto piloto. Ele nos disse que seremos capazes de construir arquiteturas tão altas quanto montanhas com esse tipo de material. Claro, o projeto inteiro não pode ser concluído com sucesso sem a ajuda das bruxas. Na verdade, este edifício é o resultado dos esforços conjuntos das bruxas e de inúmeros trabalhadores da construção. Não é mesmo, Lotus? Ei, você realmente construiu isso? Mas a sua habilidade não é elevar a terra. Todas as bruxas fixaram os olhos em Lotus. Um pouco envergonhada, Lotus coçou a cabeça e respondeu, eu apenas construo rampas para os trabalhadores. Quando eles precisam adicionar outro andar, eu elevo a terra ao redor para criar uma plataforma ao lado do edifício, para tornar o trabalho dos operários um pouco mais conveniente. Eles odiaram ou mostraram desgosto por você porque você é uma bruxa. Como esperado, alguém levantou a questão que todos mais temiam. Ainda não me deparei com ninguém assim. Acho que eles já começaram a me tratar como uma pessoa normal. Lotus acenou com a mão. Às vezes, os trabalhadores até compartilham panquecas comigo se eu chego cedo ao trabalho. Esse era exatamente o efeito que Wendy desejava alcançar. Talvez muitas de vocês ainda estejam cautelosas com as pessoas aqui e se perguntem como serão tratadas no futuro. Isso é perfeitamente normal, afinal, Cidade de Primavera Eterna é uma cidade completamente estrangeira para vocês. Acho que não preciso falar sobre as misérias que caíram sobre nós, bruxas, ao longo deste último século. No entanto, garanto que vocês se sentirão em casa aqui, assim como o nome da cidade dado por Sua Majestade sugere. Entendo que vocês não são membros da União das Bruxas, mas por favor, não hesitem em me pedir ajuda se encontrarem qualquer dificuldade. Não importa quão pequena pareça, estou aqui para vocês. Bom trabalho. Pergaminho deu um polegar para cima e sussurrou para Wendy com aprovação. Wendy não esperava, no entanto, que o primeiro problema surgisse quando ela tentou coletar as informações pessoais das bruxas. Por que você precisa dessas informações? Uma bruxa de cabelos vermelhos protestou depois que Wendy distribuiu os formulários. Vocês não concordaram em não nos forçar a ficar aqui? Eu só planejo ficar aqui por alguns dias, então acho que não é necessário. Eu também. A princesa Tilly nos disse que poderíamos deixar Cidade de Primavera Eterna quando quiséssemos. Eu quero voltar para a região oriental agora. Como a igreja não existe mais, acho que não é necessário divulgar nossas informações pessoais. Isso nos colocaria em uma posição muito desvantajosa se as informações vazassem para alguém com más intenções. Havia várias bruxas que se opunham a registrar suas informações pessoais. Eu sabia. É Azima e seu grupinho de novo. Cinzas franziu a testa. Azima? Wendy perguntou surpresa. Uma organização de bruxas da região oriental. Desculpe, elas não reconhecem muito minha liderança, Tilly explicou em voz baixa. Mas elas são pelo menos muito melhores que a Associação Presa de Sangue. Tilly se virou para a bruxa de cabelos vermelhos e disse, eu entendo que você deseja retornar à região oriental, mas agora não é um bom momento. Embora a igreja tenha perdido o poder, o público ainda é hostil com as bruxas, sem mencionar os nobres. A situação é particularmente ruim na região oriental. Antes que Roland recupere oficialmente essa área, a atitude das pessoas em relação às bruxas não mudará muito por lá. Como você sabe disso se não esteve lá? Azima insistiu. Ou talvez você esteja apenas favorecendo seu irmão. Cuidado com seu tom. Cinzas retrucou friamente. Por quê? Você vai brigar comigo aqui, como fez com Eddie e Celeste. Wendy mordeu o lábio.
Ela não previu um confronto tão acirrado, mas não conseguia encontrar uma maneira adequada de aliviar a tensão entre as duas partes. Foi então que Pergaminho deu um passo à frente. Se importa se eu lhe fizer algumas perguntas? Ela perguntou. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.